irmão. Pode se assentar. Glória a Deus. Louvado seja Deus. As crianças vão para o salão social lá ouvir uma mensagem na linguagem que eles possam entender melhor. E nós vamos discorrer então alguns textos aqui sobre a palavra de Deus, dando continuidade e encerramento à última ministração sobre o tema Em Deus eu encontro um amigo. Glória a Deus. Quero justificar aqui a ausência da Michele, a minha esposa. Ela não pôde estar aqui hoje porque a Alice, ela está internada, teve um problema, está com um problema um pouquinho no intestino, não está conseguindo ir no banheiro. Nós levamos ela sexta-feira para o hospital. Ela está ali no Hospital Sabará. E aí os médicos acharam por bem porque ela ficasse internada, até que ela consiga evacuar bem, assim. Então, enquanto isso, ela está lá no hospital. Já teve uma melhora, né, do dia que ela foi. A Alice ficou desde sábado passado sem ir ao banheiro. Ficou praticamente a semana toda. Aí sexta-feira a gente levou ela. Então já está está melhorando, mas ainda não está 100%. Então, por isso, os médicos optaram por deixar ela internada. Mas ela já está melhor. E a Michele ficou lá acompanhando ela. E hoje o Murilo foi visitar ela comigo. E o Murilo falou: pai, deixa eu ficar aqui com a minha irmã. E eu falei: então tá bom, filho, fica aí. E eu vou estar lá na igreja. Justifico também por isso o motivo do atraso. Eu cheguei hoje um pouquinho atrasado. Mas eu não podia deixar de cultuar o Senhor. Não podia deixar de vir buscar Deus. Mesmo com a minha filha internada. Graças a Deus, a parceria entre eu e a Michele dá essa liberdade. Então, ela falou para mim: amor, vai lá, vai cultuar Deus, vai lá falar de Jesus. E eu fico aqui. Saindo daqui à noite, então, já antecipando, eu havia comentado que eu gostaria de, após o culto, conversar com alguns irmãos, os novos membros da igreja. E aí nós vamos precisar reagendar esse bate-papo, porque saindo daqui eu estou indo lá para o hospital, porque aí eu vou revezar. E a Michelle vai vir para casa, e essa noite eu vou passar a noite com ela lá. Mas eu quero ter um bate-papo com os novos membros da igreja. Eu sei que tem vários irmãos novos aqui que eu vejo, e a gente ainda não teve a oportunidade de conversar, mas vamos conversar um pouquinho. E o Senhor tem abençoado a cada dia. Mas é por isso que a Michele não está aqui. E eu louvo a Deus, irmãos, que mesmo em meio às provações, mesmo em meio às dificuldades, né, foi o que Jesus falou: no mundo a gente vai ter aflição, mas para nós termos bom ânimo. E estamos aqui com bom ânimo, porque Jesus, ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer, a hora que ele quer. Ele é o nosso amigo melhor. E independente da situação, vou estar aqui louvando ao Senhor. Já tive a oportunidade de... Uma vez eu estava na praia, recentemente estava na praia. E aí eu voltei da praia para pregar a palavra do Senhor aqui. Eu falei: eu estou na praia, mas não é por causa disso que eu não vou voltar para cultuar. Hoje foi do hospital. Eu estava no hospital, mas eu falei: não é por causa disso que eu não vou voltar para cultuar. E que nós possamos ter esse sentimento, seja qual for a situação, seja de um momento bom, seja de um momento difícil, que o nosso propósito seja sempre buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, invocar Ele enquanto Ele está perto. Busque a Jesus, irmãos. Nada substitui, irmãos, o momento de estarmos na igreja. Nada substitui, irmãos, o tempo de você estar aqui. Ah, pastor, mas precisa estar na igreja? Que você possa entender e ter a mentalidade. Não é só sobre estar na igreja, mas é sobre o propósito de nos reunir para ler a Bíblia, para louvar Jesus. Irmãos, ouvir testemunho como esses aqui, o que Deus tem feito em nossa igreja, irmãos, o que Deus tem feito neste lugar, são coisas maravilhosas. Irmãos, há 2 anos, e eu já entro na mensagem, há 2 anos, quando o Senhor me direcionou para que eu servisse nessa igreja como pastor. E uma das minhas primeiras orações foi: Senhor, o que o Senhor vai fazer? Porque de mim mesmo eu não posso fazer nada. De mim mesmo e ainda mais o pastor Dalto havia partido para o Senhor, e eu ficava pensando assim, né? Deus, como que a igreja vai receber um menino, considerando perto do pastor Dalto, alguém com tanta experiência de idade e no evangelho? Eu falei: como que a igreja vai receber um menino? E se tem algo que eu aprendi, irmãos, nesses 2 anos, que não é sobre o pastor Dalton, não é sobre o menino, é sobre Jesus. É Ele que faz.
Não é sobre nós, é sobre Deus. Não é sobre a minha capacidade, não é sobre a sua capacidade. Não é porque tem uma equipe de louvor, porque tem um pessoal que toca. Não, não. É o Espírito Santo de Deus que faz. Ah, não é porque há uma estrutura, não. É Deus que faz. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E ao mesmo tempo, irmãos, que por um motivo eu possa estar um pouco triste, que a gente fica apreensivo, orando, né, que dá tudo certo lá no hospital. Por outro lado, irmãos, eu estou transbordando de alegria. Porque eu vejo Jesus trabalhando no nosso meio. Porque eu vejo milagres acontecendo no nosso meio. Porque eu vejo o Espírito Santo trabalhando na vida de pessoas. Porque, irmãos, eu louvo ao Senhor, irmãos, porque... Oh, Jesus é bom demais, irmãos. E quando eu ouvi aqui o testemunho do Val, e eu falava para o Alan, eu falei, Alan, eu fui ministrado aqui. Não só pelo testemunho, mas quando ele chamou a esposa dele aqui, e vocês não viram. Mas o Val estava aqui falando, e aí ele estava um pouquinho nervoso, né, Val? O Val estava um pouquinho nervoso. Aí a Maria começou a passar a mão nas costas dele assim, ó. Eu estava aqui, eu estava vendo. E aí quando ela passou a mão nas costas dele, ele ficou mais calmo, aí a leitura até fluiu mais. E aí eu comecei, o Senhor ministrando ao meu coração, a importância da família, do casal, de estar junto. Depois o Christian vem aqui e fala esse testemunho de milagre, coisa que, olha, eu estava na igreja desde 2016, mas agora a experiência que eu tive com Deus é diferente. Logo me fez lembrar a passagem de Jó. Ah, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Experiências com Deus, irmãos, o Senhor tem feito neste lugar. Coisas, irmãos, como essa que nós ouvimos de testemunho. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque por esses dias eu tenho conversado e algumas pessoas têm se achegado a mim. Se tem uma coisa que eu prego muito na igreja, irmãos sabem, é sobre a importância da comunhão e de estarmos em unidade como igreja. Eu prezo muito por um momento pós-culto, aquele chá que a gente faz, como ontem nós tivemos com os jovens lá, eu prezo muito por esse momento de comunhão, porque é o que a Bíblia fala, ter tudo em comum. Eu prezo muito, pastor Davi, pela feijoada que a gente fez, o pastor Davi trouxe lá o torresmo, eu prezo muito por momentos como esse, porque a igreja é comunhão, e eu aprendi isso, e que igreja é de ter tudo em comum. E além desses testemunhos, irmãos, por esses dias, mais de uma pessoa, mais de 2 pessoas, mais de 3 pessoas, me procuraram e falaram assim, pastor, como eu faço para ter mais comunhão? Pastor, como eu faço? Porque tem um irmão lá, eu quero ter mais comunhão com aquele irmão. Pastor, o senhor me ajuda a ter mais comunhão? Você quer ver um pastor ficar feliz? É quando alguém chega a ele e fala, pastor, eu quero ter mais comunhão. E aí, irmãos, eu ouvindo isso, ouvindo esses testemunhos, me dá a plena convicção. O Senhor está fazendo milagres. O Senhor está trabalhando no nosso meio. Famílias aqui, irmãos. Oh, Jesus. Deus sabe, irmãos. Os primeiros cultos que a gente foi lá na casa da Maria, o Lucas no quarto lá. E ontem a primeira conversa que eu tive com o Lucas, Lucas, vai um pouquinho mais, vai lá, tal, e o Lucas ali no quarto. E ontem à noite a conversa que eu tive com o Lucas é, Lucas, se prepara, que você vai pregar a palavra, você vai ser um pregador do evangelho. A conversa tem mudado, não é verdade, Lucas? Deus tem feito milagres, famílias têm sido restauradas, o Senhor está trabalhando. Eu quero dizer algo para você, e não é sobre o pastor, não é sobre nós, não, é sobre Jesus. Ele é quem faz, é Ele quem abençoa, o milagre vem dEle, é Ele quem abre a porta, é Ele quem fecha a porta. O irmão Christian falou aqui, olha, eu recebi, cheguei lá, o pastor levou um envelope com um valor lá. Ô, irmão, isso aí não é o pastor não, isso aí é você que contribuiu, é você que oferta, é você que dizima. O pastor é só um servo, o pastor é só um mensageiro que vai lá levar, mas é a igreja contribuiu, é você que dizima, você que oferta. Então que o Senhor continue, irmãos, te usando com generosidade para contribuir na casa do Senhor, contribuir nas causas, ajudar na igreja. Que o Senhor continue, irmãos, a cada dia te usando. Igreja é isso, igreja é ter tudo em comum. E quando nós temos tudo em comum, então nós começamos a ver e desfrutar dos milagres e das bênçãos de Deus, dos milagres, das grandes coisas que Deus tem feito. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode aplaudir a Jesus por isso, porque Ele é fiel. Glória a Deus, toda a honra e toda a glória a Jesus. Pois bem, antes de entrar aqui e ler o texto bíblico em João, só um aviso, chegou aqui. Fiat Ideia Prata. Urgente procurar a portaria. Placa EBN 7E59. Fiat Ideia Prata, está aqui? Está alguém aqui com Fiat Ideia Prata? Acho que não, irmão. Olha lá. Mas se tiver aqui, procura lá um obreiro na porta ali. Glória a Deus. Irmãos, vamos então discorrer sobre, em poucos minutos aqui, mas que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Em Deus
eu encontro um amigo. Em Deus nós podemos encontrar um amigo. O texto base para essa mensagem é o Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 13 até o versículo 17. Você que está com a sua Bíblia, abra aí em João, capítulo 15, do versículo 13 ao 17. Está escrito assim: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, ao Pai ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Glória a Deus. Eu quero ressaltar o versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Jesus, ele é muito claro em suas mensagens e até em sua oração, que nós vamos ler ainda no capítulo de João mais para frente, sobre a importância da comunhão, sobre a importância de sermos um em Deus. Sermos um só corpo, assim como ele, Jesus em Deus é um só. Jesus, nesse texto, quando nós lemos, ele diz que nós seremos amigos dele se nós fizermos o que ele manda. E agora, já no versículo, ainda nesse texto, no versículo 17, Jesus vai dizer: isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. O Evangelho é algo que nós precisamos viver além dessas quatro paredes, além do que o momento de culto. O Evangelho é algo que nós vivemos todos os dias da nossa vida. O Evangelho não é como um clube onde você vai e por algum momento você desfruta de algo ali, depois vai embora e sua vida volta a ser como era antes. Não. A igreja é só um local para a gente se reunir, para a gente orar, mas a nossa verdadeira devoção, a nossa verdadeira adoração, a nossa verdadeira entrega, ela precisa ser no dia a dia, no cotidiano. E amar uns aos outros é um mandamento de Jesus para nós. Jesus, ele vai orar, ainda no Evangelho de João, João relata que Jesus ora para que nós possamos ser a cada dia unidos. Porque através da união da igreja, as pessoas vão olhar, o mundo vai olhar e vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Através da sua união com o seu irmão, através da sua união com o próximo, é que nós seremos amigos de Deus. E as pessoas lá fora vão olhar e vão conhecer a Jesus. Ser amigo de Deus é algo muito sério. Durante esse mês nós ministramos sobre isso e falamos de alguns personagens, como Judas, por exemplo, que tinha Jesus como amigo, mas que ele não era amigo de Deus. Ao ponto que Jesus, ao receber Judas ali no Getsêmani, ele sauda ele com um beijo e diz: amigo, a que vieste? Porque Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. Também ministramos sobre Abraão. Abraão, amigo de Deus, esse a quem o próprio Deus olhou para ele e falou: esse é meu amigo. Domingo passado, falamos sobre a amizade de Jesus com Lázaro. E que linda esta amizade, esta comunhão que Jesus tinha com Lázaro. É interessante, irmãos, que Jesus ele tinha 70 discípulos, dos 70 ele tinha 12, dos 12 ele tinha 3 mais próximo, e desses 3 ele tinha João, que era o mais íntimo de todos. Mas tinha um amigo que não fazia parte desses 70, que ele não era nem um discípulo, mas ele era amigo de Jesus, que era Lázaro. E nós entendemos com isso que mais importante do que qualquer título, mais importante do que qualquer cargo que nós temos, é o nosso relacionamento com Jesus. Porque aqueles que são amigos de Jesus, irmãos, eles não morrem, eles dormem no Senhor. Porque quem é amigo de Jesus, naquele grande dia irá ressuscitar, para reinar para sempre com Ele. E essa é a nossa esperança. Por isso nós buscamos ser amigo de Jesus. Mas ser amigo de Jesus envolve algumas características em nós. Há coisas que nós precisamos fazer. Uma delas é amar uns aos outros. Uma delas é amar uns aos outros. Jesus, irmãos, Ele quer ser o nosso amigo. Jesus, Ele quer se relacionar com a gente. Mas não é de qualquer maneira. Jesus, Ele impõe algumas condições. Ele é o nosso amigo independente do que nós façamos. Jesus é seu amigo independente do que você faça.
Ah, pastor, mas eu tenho andado mais para lá do que para cá. Jesus continua sendo seu amigo. Ah, pastor, mas olha, eu confesso que ultimamente eu estou lendo mais o horóscopo do que a Bíblia. Jesus continua sendo seu amigo mesmo assim. Entretanto, para nós sermos amigos de Deus, temos alguns requisitos para sermos amigos de Deus. E qual que é o principal dele? Obedecer a Jesus, que é o versículo 14 que nós lemos: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que Jesus manda a gente fazer? O que nós aprendemos na palavra de Deus? E um dos primeiros requisitos que nós precisamos nos atentar é o quê? É tomar cuidado para não sermos inimigos de Deus. Como assim, pastor? Aquele que se constitui amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. É interessante que, sim, Jesus era amigo de Judas, ao ponto de recebê-lo com um beijo, dizendo: amigo, a que vieste? Mas Judas era inimigo, porque estava traindo. Então, Tiago, capítulo 4, e o versículo 4, nos traz um texto que é muito forte, mas que nós precisamos, se queremos ser amigos de Deus, nós precisamos entender isso. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Uau! Tiago está dizendo o quê? Se você for amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Pastor, e o que quer dizer ser amigo do mundo? E às vezes a gente acha que ser amigo do mundo mundanismo é o varão que põe um brinquinho. Mundanismo, o mundo entra na igreja quando pinta a parede de preto. Nada, irmãos. Isso aí não tem nada a ver com mundanismo. Sabe o que é mundanismo? Quando nós vamos contra a palavra de Deus. Quando nós fazemos aquilo que a palavra de Deus nos proíbe. E tomamos isso como verdade e prática em nossa vida. Nós nos tornamos inimigos de Deus. Porque nós nos moldamos ao padrão deste mundo. Pastor, e o que quer dizer com o padrão deste mundo? Quer ver um exemplo? Ideologia de gênero. Não há nada com o evangelho. Vai contra a palavra de Deus. E algumas igrejas hoje em dia têm introduzido ideologia de gênero no meio da igreja. Pastor, mas a igreja tem que ser inclusiva. Não, irmãos, a igreja é um lugar de restauração e regeneração e arrependimento dos pecados. A igreja é um lugar onde nós precisamos nos moldar ao padrão de Jesus, da Bíblia. Não é o padrão do pastor, não é os costumes, não é gravata, terno. Isso aqui é costume da nossa igreja. E é um bom costume, se você puder, venha sempre de terno e gravata, se você puder. Mas isso aqui é só um costume. Não é sobre esse padrão que nós estamos falando. Nós estamos falando de um padrão bíblico, onde você precisa viver o que a palavra de Deus diz. Então, quando nós fugimos da palavra de Deus, nós estamos se aliando com o mundo. Quer ver um exemplo? Feminismo. Não há nada de evangelho no feminismo. E quantas pessoas se moldando ao feminismo, querendo implantar isso de alguma forma indireta na igreja, ou diretamente às vezes, tentando apresentar ideologias de marxistas, homens que declaradamente perseguem o evangelho, homens que declaradamente criam ideologias, e esses homens declaradamente, eles são contra a cruz de Cristo, eles são contra o evangelho. Ideologias essas, que quando entram na igreja, é o mundo entrando da igreja. Às vezes nós estamos preocupados com a cor da parede da igreja do fulano de tal. Não, irmãos, a cor da parede não tem nada a ver, irmão, porque Jesus não fala sobre cor de parede. Às vezes nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente está muito preocupado com a cor da parede, e na verdade nós como igreja não deveríamos nem ter parede, e ser igreja lá fora, ser igreja para o nosso vizinho, ser igreja no nosso trabalho, ser igreja na nossa escola, ser igreja na nossa faculdade, ser igreja, irmãos, além das paredes. A parede, se tiver, glória a Deus. Eu prefiro uma cor mais clarinha como essa, mas há quem prefira de outra cor, e glória a Deus pela sua vida, glória a Deus, irmãos. Importa que o evangelho seja pregado de forma genuína, o evangelho seja pregado de forma pura e simples. Por quê? Quando nós começamos a trazer coisas do mundo para a igreja, e muitas vezes, irmãos, até dentro da igreja, há pessoas que são inimigos de Deus, porque ser amigo de Deus, ser amigo do mundo, nos torna inimigo de Deus. E quantas pessoas, irmãos, às vezes na igreja, bonitinho, com a roupa bonitinha, com tudo certinho, aparência impecável, mas vivendo em fornicação, vivendo em adultério.
E muitas vezes, irmãos, não é nem sobre uma queda, porque, irmãos, acidentes acontecem. E Jesus sabe disso, e Ele está pronto a nos perdoar. Mas eu estou dizendo de pessoas que vivem deliberadamente pecando, deliberadamente fornicando, deliberadamente adulterando. Não é assim mesmo. Isso é padrão do mundo. Se você ligar a televisão, qualquer propaganda de cerveja que tem, toda propaganda de cerveja, eu lembro que eu vi uma que eu olhei aquilo e falei, não é possível que eles estão fazendo isso não. E era uma propaganda de cerveja, onde o rapaz estava no bar, e aí a esposa ligava, como se ele simulava a esposa ligando, aí todos os amigos falavam, fica quieto, fica quieto. Aí colocava um travesseiro atrás dele, assim, aí ligava o vídeo e falava, não, eu estou aqui na cama, ó. Aí depois desligava o vídeo, aí todo mundo bebendo, um monte de gente, os homens, as mulheres, tudo ali e tal, e aí, tudo comemorando. Isso é padrão do mundo. Para o mundo isso é normal. Ô irmão, para o mundo é normal. Sexta-feira é dia do happy hour, para o mundo é normal. Para o mundo é normal, sexta-feira, para os jovens do mundo que são da faculdade, sexta-feira é dia do quê? Há quem diga, é dia de maldade, ó. E é normal, sexta-feira é dia da maldade, e é normal, para o mundo, isso é padrão do mundo, isso é normal. E quando nós, mesmo vindo à igreja, compactuamos com coisas como essa, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. Que possamos ter uma vida santificada no Senhor. Que possamos nos arrepender e ter uma vida de busca a Deus. O mundo não há nada de bom para a gente lá. Ei, você é embaixador de Cristo? Você é um representante de Cristo? Você precisa ser se você não é, você precisa ser. A Bíblia fala que nós temos que ser representantes de Cristo. E quando você é representante de alguém, quem é que trabalha em empresa e já foi a algum evento da empresa, quando você vai no nome da empresa, o que fala? Ó, lá você representa a minha empresa. Você não pode fazer o que você quer. Até o camarada que bebe, ele bebe fora da empresa. Mas quando ele vai num evento da empresa, ele tem que ir certinho, ele não bebe, ele fica certo. Por quê? Porque ele está representando a empresa. Só que quando passa aquele momento de representar a empresa, aí ele faz o que ele quer. Só que nós somos representantes de Cristo, embaixadores de Cristo. A gente não faz mais o que a gente quer. Agora a gente faz o que a palavra de Deus nos ordena. Agora a gente não faz mais, irmãos, o que nós queremos. A gente faz o que Jesus manda. Irmãos, você quer ser amigo de Deus, você precisa fazer o que Ele manda. E diferente, irmãos, do que a gente acha, tem que ser uma democracia. Irmãos, nós vivemos em um país democrático, nós vivemos em um país laico, sim, o país que a gente vive é assim, mas o evangelho não é democrático. O evangelho é Jesus manda e a gente obedece. Evangelho é a palavra de Deus fala e a gente precisa viver. Evangelho, irmãos, é Bíblia, é o que Cristo ordenou fazer. E Ele dá algumas ordenanças para nós. Não seja amigo do mundo, porque se você for amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Texto bíblico então, continuando. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Coisa triste é quando em nós há um amor, uma devoção pelas coisas do mundo. Pessoas que são apaixonadas pelas coisas do mundo. Que coisas são essas? O dinheiro é do mundo, irmão. Pessoas avarentas, pessoas que buscam enriquecer de qualquer forma. E triste coisa é, irmãos, quando a teologia da prosperidade, ela se torna algo tão... se torna um objetivo do cristão. Vir à igreja para buscar algo material. Vir à igreja para conseguir um carro bom. Vir à igreja para conseguir um apartamento melhor. E às vezes as nossas orações, elas estão muito mais ocupadas com coisas que nós pedimos para nós mesmos. Irmãos, às vezes nossa oração está muito mais ocupada com Deus, me dá um carro zero. Deus, me dá um apartamento novo. Com como deveria realmente ser. Deus, faz a tua vontade na minha vida. Como realmente deveria ser. Senhor, faz o que o Senhor quer na minha vida. Senhor, me molda para que eu faça a tua vontade.
Irmãos, quantos de nós ainda estamos orando somente por coisas materiais? Sim, Deus cuida de nós. Sim, o Senhor abençoa. Sim, irmãos, o meu desejo é que você seja bem-sucedido no seu trabalho, em tudo que você fizer. Mas esse não é o propósito do Evangelho. Quer ser rico, irmão? Vai trabalhar, vai estudar, vai ler livros, vai procurar estratégias. Mas isso não vai trazer salvação para você. Isso pode trazer um conforto para você, mas isso não traz salvação. O que traz salvação é quando a gente se torna inimigos do mundo. Porque quando nós pararmos de amar o mundo, aí sim, irmãos, nós passaremos a ser amigos verdadeiramente de Deus. João nos exorta a isso: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ei, irmãos, o que tem no mundo passa, tudo isso aqui vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, louvado seja Deus, esse permanece para sempre. Romanos capítulo 12. E o versículo 2. Eu acho que eu anotei errado aqui, irmã Nicole. Deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa, quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Depois nós lemos em João, não ame o mundo. E agora nós lemos em Romanos 12, 2, não se conforme com esse mundo. E não se conformar com o mundo, o que Paulo está querendo dizer aqui para a gente, é para que nós não tomemos o modelo do mundo, para que nós não tenhamos os moldes do mundo, para que nós não sejamos igual ao mundo. Ô, irmão, se tem uma coisa que é normal no mundo, sabe o que é? É falar palavrão. Normal, irmão. Tem palavrão que na minha época era palavrão e hoje a literatura nem considera mais palavrão. E eu acho até estranho. Tem umas palavras aí que antigamente era palavrão que hoje não é mais, que é linguagem coloquial. Sabe por quê? Porque no mundo é normal falar palavrão. E às vezes tem crente que está se moldando ao molde do mundo. Ô, irmão, vigia na terra, varão. Vigia na terra para morar no céu. Ô, irmão, você tem que ter uma boca santa. A sua fala tem que ser santa. Não dá para um dia a gente estar... no domingo está falando glória a Deus, aleluia, hosana nas alturas, magnífico Deus, e na segunda-feira está gritando palavrão, está xingando o filho, está xingando a esposa, está xingando o patrão, está xingando aquele que te dá uma fechada no trânsito, está xingando aquele que buzinou para você com tudo no trânsito. Não dá, irmão. É se moldar ao padrão do mundo. Tem coisas que são do mundo que é natural para o mundo. Irmãos, o homem que não é cristão, um homem que não é crente, para muitos, irmãos, é normal adulterar. Normal, irmãos, para quem não é crente é normal. Como eu disse, tem propagandas aí que simula traição, e é tudo bem. Músicas sendo cantadas aí, compositores cantando que trai mesmo, e que ama duas pessoas, e parece até bonitinho. Ouvindo a música, parece até, aí coloca um ritmo mais suave, e aí ele fala, não, é porque eu amo duas pessoas, né? É que eu estou cheio de amor para dar, e meu coração ama, tem espaço para duas pessoas, e parece até bonitinha a música, irmãos, mas só quem já passou por uma traição sabe qual é o peso de um lar destruído. Só um filho que já viu o seu pai, sua mãe indo embora de casa, sabe o peso que é. Irmãos, não se molde ao padrão deste mundo. E eu preciso ministrar sobre isso, irmãos. Sabe quando o mundo entra na igreja? Não é, irmãos, quando o fulano tem tatuagem. Irmão, sabe quando o mundo entra na igreja? Quando a gente começa a achar o divórcio normal. Tudo bem divorciar. Não está bem com a esposa, divorcia. É só divorciar. Isso é o mundo entrar dentro da igreja. Mas que nós não venhamos nos moldar ao padrão desse mundo. Que nós não venhamos se conformar com o padrão deste mundo. Divórcio não é normal. Fornicação não é normal. Falar palavrão não é normal. Para o mundo pode ser. Mas que nós possamos andar na contramão do mundo. Sendo embaixadores de Cristo. Sendo representantes do Evangelho. Vivendo o Evangelho com verdade. Para aí sim nos tornarmos amigos de Deus. Quantos jovens, irmãos...
Isso é estatístico. Quantos jovens cristãos crescendo na igreja, ao ir para a faculdade, não querem mais saber de Jesus, não querem mais saber do Evangelho. As faculdades federais aí, irmãos, entram na faculdade federal, não quer mais saber de Jesus. Vem com coisas com outras ideologias que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas que Deus possa levantar jovens nessa igreja, nessa geração, jovens de Deus, que possa entrar lá nas faculdades federais, mas lá para falar de Jesus, para falar que Ele reina, que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos, que Jesus pode todas as coisas, que Ele salva, que Ele cura, que Ele transforma, e não se moldar ao padrão deste mundo. Irmãos, não é normal. Mas no mundo é normal você viver com a sua mulher e não ser casado. Não é normal. Não, mas no mundo é normal, para o mundo está tudo bem. A gente está junto aí, a gente está se conhecendo aí. Não, irmão, para Jesus não é normal. Casa, organiza a sua vida. Jesus quer abençoar você, Jesus quer te abençoar. Mas eu preciso pensar. Você precisa pensar, então volta para casa do seu pai, para casa da sua mãe, aí você pensa melhor. Está morando junto e quer pensar? Pense então da casa do seu pai. Então vamos dar um tempo, que nós já é crente, a gente não vamos nos moldar ao padrão do mundo. Então, você lá, eu aqui, vamos orar. A carne é fraca, então nós vamos orar, nós vamos jejuar para o Senhor tirar esse desejo e no momento certo a gente casar e acontecer as coisas. Eu não posso deixar de pregar isso, irmãos. É a palavra de Deus. Não se conforme com este mundo. Mas no mundo, tudo isso é normal no mundo. E às vezes nós estamos preocupados com coisas tão pequenas entrando na igreja. Coisas tão pequenas, com costumes, irmãos. Se o pastor está ou não de gravata. Irmão, você precisa se preocupar. Será que o pastor é casado com uma mulher só? Será que o pastor ele vigia na casa dele? Será que o pastor ele cuida bem dos filhos dele? E às vezes a gente está preocupado com a gravata do pastor. Se preocupa, irmãos, com a sua vida com Deus. Sim, precisamos cuidar das nossas vestes. Afinal de contas é o que a Bíblia fala. Precisamos ser santos, andar com pudor, ser irrepreensíveis em tudo. Mas mais importante do que o exterior é o nosso interior. Meu irmão, como que você está com Deus? Como que está a sua vida de oração? Ou será que está sendo normal? São tantos coaches aí falando tantas coisas, mas nós não podemos nos conformar com esse mundo, irmãos. Antes, irmãos, sermos transformados pela renovação do vosso entendimento. O que é entendimento? É através da palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não dá paz para sermos amigos do mundo. Pastor, mas é que eu estou aqui e estou ali. Conta uma ilustração, que um homem estava em cima do muro, e de um lado estavam os anjos do Senhor, e do outro lado tinha um monte de demônio. Aí os anjos estavam falando, vem para esse lado aqui, que esse lado é bom. E o camarada lá em cima do muro, olhando para o lado lá, e os anjos da parte do Senhor falando, vem para esse lado aqui, para esse lado é bom aqui. E do outro lado estavam os demônios, só quieto, de braço cruzado, olhando para ele. E ele ali indeciso, em cima do muro, e olhava para os demônios tudo quietinho, irmão. O demônio estava tudo quietinho. Aí olhava para o outro lado, os anjos do Senhor, vem para cá, vem para cá. Aí ele falou, mas por que vocês não me chamam também? Eles estão aqui me chamando para eu ir para o lado deles, e vocês aí não falam nada. Aí os demônios olhou para ele e falou, não, sabe por que eu estou te chamando? Porque o muro é meu, quem está em cima do muro é meu já. Irmãos, está tudo bem se, irmãos, nós como cristãos, onde o Deus que nós servimos, o Jesus que nós servimos, ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, bateram nele, cuspiram nele, esbofetearam ele. O Senhor que nós servimos, os homens ao qual nós temos como exemplo, Paulo, Pedro, os homens que escreveram a Bíblia que nós temos como exemplos de Deus para nós, uns foram cerrados ao meio, outros foram crucificados de ponta cabeça, outros foram mortos. E você como cristão? Não, mas no mundo está tudo legal. Você acha normal você ser amigo do mundo? Você acha normal que ninguém olha para você? Irmão, se você não incomoda aquele que não é crente, eu não estou falando para você incomodar, para você ser um crente chato e ficar lá falando quando não deve, não. Eu estou falando que se a sua conduta com Deus, se o seu procedimento, a forma que você vive, não incomoda o mundo, sinto muito, talvez você esteja em cima do muro. Se, irmãos, vai estar tudo bem. As pessoas que não, todo mundo gosta de mim, todo mundo que não é crente, e está tudo bem, eles acham normal. Eles falam até que eu sou um crente legal, diferente de outros crentes. Se preocupa com isso aí, varão.
Porque não é possível que o Jesus que nós servimos foi morto, os discípulos foram mortos. Jesus fala que nós seremos perseguidos por causa do evangelho. Não estou falando de você ser perseguido porque você chega atrasado no trabalho, aí o patrão chama a sua atenção e você fala, é perseguição. Não, isso é perseguição não, isso é você que não faz o serviço direito. Eu estou falando de você cumprir, fazer direitinho as coisas e de repente eu não vou com a cara dele. Por quê? Porque você tem Jesus no coração. Por causa de Jesus nós seremos perseguidos. E se está tudo bem na sua escola, no seu trabalho, ninguém se incomoda. Tem alguma coisa errada aí. Talvez você está em cima do muro. Talvez você está em cima do muro e não está nem percebendo. Não sei porque, você já reparou? Muitas pessoas, e isso é comum. Muitas pessoas quando voltam para o evangelho e falam, pastor, eu não sei o que aconteceu. Agora que eu comecei a orar, parece que ficou mais difícil. É claro, você estava em cima do muro antes, o diabo não ia fazer nada. Agora que você começou a orar, você saiu de cima do muro. Aí o diabo vai começar. Não, eu quero ele de volta. Eu quero ele de volta. Ele vai começar a lançar um monte de prova. Ele vai começar a lançar um monte de dificuldade. Mas, irmãos, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não vos conformeis com este mundo, irmãos. Antes, irmãos, sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Que nós possamos ser mudados pela palavra de Deus. Aí Tiago vai dizer ainda, voltando agora para Tiago, capítulo 4. Do versículo 8 ao 10. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus. Amizade, relacionamento. Amizade é quando nós nos chegamos ao Senhor. Em Deus nós encontramos um amigo, mas para isso nós precisamos se achegar a Ele. Mas quais são as condições aqui? O que Tiago vai falando sobre isso? Chegai-vos a Deus. Continue, irmã Nicole. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai os corações. Segura aí. Sabe o que é duplo ânimo? Sabe o que é duplo ânimo? É aquele que um dia está e outro dia não está. Um dia, não, pastor, pode contar comigo que hoje eu sou crente. Hoje eu vou, pode contar que eu vou fazer. No outro dia, pastor, acho que não é mais eu não. Conta com outro, não conta mais comigo. Sabe o que é duplo ânimo? Não, agora eu vou orar. Não, agora eu vou fazer meu devocional. Agora eu vou fazer meu café com Deus. Agora eu vou lá e estou lá. Aí janeiro, fevereiro, março, aí chega abril, acho que eu não estou não. Isso é duplo ânimo. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Sabe o que é duplo ânimo, irmão? É quando você está um dia louvando ao Senhor, está na igreja, está louvando, está cantando bonito, e no outro dia está cantando coisas que não provém de Deus. E eu não estou falando de música secular, eu estou falando de música que louvam o divórcio, louvam tantas coisas que não vêm de Deus. Isso é duplo ânimo. E aí Tiago ele começa a nos exortar, falando, voz de duplo ânimo, purificai os corações. Versículo 9. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Só tem uma forma, irmão, é se humilhar diante de Deus. Talvez você esteja fazendo coisas que não agradam a Deus. Talvez você esteja vivendo coisas que talvez sua esposa não saiba, seu marido não sabe, seu pai não sabe, mas você sabe. Talvez você tenha andado por caminhos, falado coisas que não agradam a Deus. Mas nesta noite, irmãos, através do texto de Tiago, nós somos exortados a se arrepender, a parar de ter duplo ânimo, a se humilhar perante o Senhor, a se humilhar diante dEle, porque quando nós nos humilhamos diante dEle, irmãos, a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Não importa, irmãos, se você tem feito coisas que não agradam a Deus, hoje é o dia de você mudar de vida. Não importa se talvez você esteja em cima do muro aí, vou, não vou. Hoje é o dia de você parar com isso, irmãos. Pastor, mas eu acho que eu não sou digno. Pois bem, irmãos, nenhum de nós somos dignos. Mas quando nós humilhamos perante o Senhor, um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nós éramos inimigos, porque nós éramos amigos do mundo. Nós fazíamos tudo que o mundo padronizava, a gente estava pegando. Toda moda que aparecia no mundo, a gente estava lá. Mas através da graça de Jesus, irmãos, nós fomos reconciliados com Deus. O Senhor, Ele quer nos reconciliar com Ele. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas através do sacrifício de Jesus, nós podemos ter paz com Deus.
A mensagem de hoje para nós é: Jesus nos reconcilia para que nós possamos ser amigos de verdade dele. E não só ter ele como amigo, não só ter ele fazendo as coisas nas nossas vidas, não, mas que nós possamos devolver em obediência, que nós possamos devolver a ele em gratidão, sendo fiel à tua palavra, renunciando a nós mesmos, pegando a nossa cruz e seguindo a Jesus, renunciando, irmãos, às coisas que não agradam a Deus, arrependendo dos pecados, se humilhando diante de Jesus. Para quê? Para que ele nos exalte, irmãos. Romanos capítulo 5, e eu quero ler o versículo 8 ao 11. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Louvado seja Deus. E eu ressalto com o versículo 10 com você. Porque se nós, sendo inimigos, quem é amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus, Tiago falou. E aí agora Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, porque nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus. Como nós fomos reconciliados por Deus? Pela morte do seu Filho. Muito mais, já tendo sido reconciliado, seremos salvos pela sua vida. O sacrifício de Jesus nos purifica de todo pecado. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, te purifica de todo pecado. O sacrifício de Jesus, irmãos, não há nada de bom em nós, mas quando o sangue de Jesus vem sobre nós, nossas vestes espirituais são limpas. Então nós somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, e agora nós não somos mais inimigos de Deus. Agora, pela graça, nós podemos ser amigos de Deus. Pela graça, você pode ser amigo de Deus. E talvez você pense, mas pastor, é tão difícil largar algumas coisas. É tão difícil deixar a mentira, deixar de falar palavrão. Quando eu estou vendo, escapou. É tão difícil eu parar de falar mal da vida dos outros. Tem gente que só vive falando mal da vida dos outros, irmãos. E Tiago vai falar sobre a fofoca, irmão. Cuidado com a sua língua. E às vezes você está falando, mas pastor, é tão difícil eu parar de falar mal da vida dos outros. Ora a Deus. Conta para Deus qual é a sua dificuldade. Para de orar por carro, por promoção no emprego, e começa a orar a Deus pedindo transformação. Para de orar a Deus pedindo coisas materiais, e começa a pedir para Ele te moldar ao padrão dEle. Para de orar a Deus pedindo que Deus te dê uma Ferrari, uma Lamborghini, e começa a orar a Deus: Deus, controla a minha língua, Deus, controla a minha boca, Deus, me ajuda mais a amar meu irmão. Jesus, coloca desejo no meu coração de falar do teu evangelho. Jesus, coloca desejo no meu coração. Você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário, irmão, para você andar de carro zero? Você acha que o sangue de Jesus foi derramado na cruz para você tá bem? Não é sobre isso, é sobre salvação. Ele quer nos fazer seu amigo. Para quê? Para que nós possamos estar para sempre com Ele. E nem sempre é fácil, porque nós passamos por uma luta cotidiana. Todos os dias nós lutamos, e todo dia o pecado vem como talismã, todo dia o pecado vem. Mas que nós possamos escolher Deus, que nós possamos escolher Jesus, sair de cima do muro, para que possamos verdadeiramente ser amigos de Deus. Irmãos, só vir à igreja não te torna um amigo. Há pessoas que estão dentro da igreja e são inimigos de Deus. Por quê? Porque está se moldando ao padrão deste mundo. Mas que a graça de Jesus possa nos alcançar nesta noite. Que o sangue de Jesus, que a morte do seu Filho, irmãos, possa nos reconciliar com Deus. E que nós possamos ser verdadeiramente amigos de Deus. Verdadeiramente a abandonar as coisas que não agradam a Deus. E nos tornarmos amigo dEle. Irmãos, amigo do mundo é inimigo de Deus. Nós éramos inimigos. Você não é mais inimigo, não. Porque Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário por você. Você não é mais inimigo. Ele nos reconciliou. E agora reconciliado, irmãos, agora que reconciliado com Deus, sabe o que Jesus quer? Ter um relacionamento íntimo com você. Irmãos, se eu pudesse resumir as 4 ministrações que eu fiz esse mês,
E em uma frase seria: tenha intimidade com Jesus, que é o nosso amigo. Tenha intimidade com Ele, que é o nosso amigo. Porque quando nós passamos a ter intimidade com Ele, irmãos, tem coisas que a gente começa a largar. Quando a gente começa a ter intimidade com o Senhor, algumas coisas vai passando, irmãos, e a gente nem percebe. Algumas coisas elas vão ficando para trás, irmãos. Por quê? Porque o Senhor Ele começa a trabalhar na nossa vida. Que a gente possa se achegar a Ele, entregar a nossa vida a Ele. E eu finalizo em Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20. Relacionamento é isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo isso à igreja de Laodiceia. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei até ele, e com ele cearei. Nós só recebemos alguém em casa, irmãos, que a gente tem comunhão. Só entra na nossa casa, só come na nossa mesa com quem a gente tem comunhão. O que Jesus está falando para a gente é: deixa eu fazer parte da sua vida. O que Jesus está falando: eu estou à porta e bato. Eu morri na cruz por você, eu derramei meu sangue na cruz do Calvário. Antes você era inimigo de Deus, agora você foi reconciliado, agora você é amigo, mas eu estou à porta e bato. Jesus é educado, Ele está disposto a trabalhar na sua vida e fazer milagres sobrenaturais. O Senhor está disposto a moldar você de uma forma, irmãos, e usar você de uma forma que você nem imagina. Mas Ele está à porta e batendo, que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor e abrir a porta. Aí sabe o que acontece? Quando a gente ouve a voz do Senhor e abre a porta, Ele entra. E Ele ceia com a gente. E sabe o que significa Ele cear com a gente? Como de uma forma de aplicação aqui, se eu for na sua casa, você vai me oferecer o que tem lá. Se você for na minha casa, eu vou te oferecer o que tem lá. Jesus está dizendo que... O que você tem? Eu vou participar da mesa com o que você tem. Talvez hoje o que você tem é lágrimas para o Senhor. Talvez hoje o que você tem é falar: Senhor, está tão difícil, eu tenho só um pouquinho de azeite aqui, acho que eu vou comer e depois eu não tenho mais nada. Só que além de Jesus falar, Ele vai cear com você, aí Jesus fala: só que tem um porém, quem abrir a porta, Ele vai cear comigo. Sabe o que significa quando Jesus fala que Ele vai cear, agora nós iremos cear com Ele? Jesus fala: aí Ele vai cear comigo, agora é eu que vou pôr a mesa, agora é eu que vou providenciar. Você entregou o que você tinha, você não tem muita coisa, e eu vou cear com você, porque eu conheço você, eu te entendo, eu quero te transformar. Mas agora essa mesa que tinha pouca coisa, agora você vai cear comigo, e é eu que vou providenciar, é eu que vou dar o escape, é eu que vou servir a mesa, é eu que vou partir o pão. Relacionamento com Deus. Jesus é o nosso amigo. Em Deus nós podemos encontrar um amigo. Você pode ser amigo de Deus. O adversário quer dizer que não. O adversário lança na nossa mente dizendo: não dá, não pode ser. Mas a palavra de Deus nos diz: Ele está à porta e bate. Abra o seu coração para Jesus, abra o seu coração para Deus. O mundo quer dizer que não. Isso aí é um fanatismo. Não, isso é poder de Deus. O mundo vai dizer: não, e a igreja, buscar Jesus, não precisa disso. Precisa sim, nós precisamos de Jesus, nós precisamos do Senhor. Aí o mundo vai dizer: o Evangelho, Jesus é uma muleta para aqueles que não conseguem andar. Eles estão enganados. O Evangelho não é uma muleta para nós, o Evangelho é nossas próprias pernas. Sem Jesus nós não ficaríamos de pé, sem Jesus nós não conseguiríamos fazer nada. Ele está à porta e bate. Abra o seu coração, Ele vai entrar, Ele vai fazer morada, Ele vai cear com você, e nós cearemos com Ele. Se coloque de pé, igreja. Amigo de Deus é relacionamento. Em Deus você pode encontrar um amigo. Que nós possamos se achegar a Ele a cada dia, que nós possamos se achegar a Ele. Oh, aleluia, Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar. Que essa canção seja como uma oração nossa. Pra tudo entregar. Que essa canção seja uma entrega nossa ao Senhor, não pedindo nada. Leva-me
perto de ti, Senhor, anseio por ti. Que possamos ter sede de Deus, sede do Senhor Jesus, Anseio por ti. se entregando a Ele a cada dia, não em cima do muro, não em cima do muro, não se moldando ao padrão desse mundo, mas nos rendendo a Jesus, para sermos cheios da graça, cheios do poder de Deus. Oh, aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Enche-me, enche-me. Os irmãos que irão se batizar domingo que vem, vem aqui à frente. Quem vai se batizar domingo que vem? Vem aqui à frente. Pode vir, mano. Quem mais vai vir se batizar domingo que vem? Vem aqui à frente. Irmão Sabino, vem cá. Ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Isso, pastor Davi, isso. Eu me rendo, eu me rendo. O batismo é isso, é se render a Jesus. O batismo é isso, é falar: Senhor, eu me rendo, eu quero mais, eu quero te conhecer mais, eu quero me aprofundar, eu quero mergulhar. Eu me rendo. Quem mais que não é batizado e porventura fala: pastor, eu quero me batizar, Senhor, eu quero aproximar esse relacionamento com Jesus. Quem mais que talvez não é batizado ainda e fala: Senhor, eu ouvi a palavra, eu quero ser mais amigo de Jesus fazendo o que Ele manda. Pode vir aqui à frente para a gente orar por você também. Há mais alguém que tem um desejo? Domingo que vem é o dia do batismo. Domingo que vem é o dia da gente se batizar. Se você não é batizado e tem isso no coração, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Louvado seja Deus. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Louvado seja Deus. Faz teu querer, Louvado seja Deus. faz teu querer. Louvado seja Deus. Em mim, Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. vento de Bia, isso é o Espírito Santo. sopra Bia, isso é a graça do Espírito Santo na nossa vida. Isso é o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor tem feito milagres. O Senhor tem operado em nosso meio. como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Espírito Santo de Deus. Oh Jesus, nós oramos ao Senhor por esses irmãos que aqui estão. E se tiver mais alguém ainda que não é batizado e quiser, dá tempo de vir ainda. Se tiver alguém que quer se batizar, dá tempo de vir aqui ainda. Pode vir que nós vamos orar por você. Se você quer ser amigo de Jesus, pode vir. Eu quero ser amigo de Jesus. Jesus quer ser seu amigo. Alguém quer aceitar Jesus hoje? Alguém que ainda não reconheceu Jesus como Salvador e falou: eu quero aceitar Jesus? Alguém nessa noite que está aqui e falou: ó, pastor, eu ainda não entendi muito sobre o batismo, mas eu quero aceitar Jesus, eu quero Ele como meu Senhor. E você quer aceitar Jesus? Alguém nessa noite, faz um sinal com a sua mão para a gente orar por você. Alguém quer: eu quero ser amigo de Jesus, eu quero ser amigo de Deus. Faz um sinal com a sua mão. Alguém? Vamos orar por esses irmãos que aqui estão. Vamos orar por esses irmãos aqui que estão. Jesus, Pai, esses irmãos decidiram se render a Ti.
Pai, esses irmãos se decidiram, Senhor, se render aos seus pés, Jesus, reconhecendo que Tu és o único e suficiente Salvador, reconhecendo que fora de Ti não há outro Salvador. Pai, esses irmãos aqui estão, Senhor, eles querem ser Teu amigo. Pai, que haja comunhão, Senhor. Pai, que o Senhor possa trabalhar, Deus, na vida deles. Pai, fortalecendo, abençoando, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fortalece. Pai, nós Te glorificamos, porque o Senhor é quem faz milagre em nosso meio. Nós Te louvamos, ó Senhor, porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor é poderoso. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, os Teus filhos, ó Deus. Abençoa, Senhor, a cada um. Fortalece os pés na rocha e dá vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que sejam cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Que a Tua graça e o Teu poder, que a virtude do Espírito Santo seja sobre Teus filhos, ó Senhor. Trabalhando, transformando, batizando com o Espírito Santo, ó Deus. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus, igreja. Aos irmãos que vão se batizar, ó, só um recado para os irmãos que vão se batizar aqui. Sábado, Alan, depois da consagração. Sábado, depois da consagração, os irmãos que vão batizar, vem aqui à igreja, nós vamos para a consagração. E depois da consagração, o presbítero Alan vai estar ministrando algo para vocês sobre o batismo, tá bom?